Olá a todos, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio, e estamos aqui para mais uma meditação acerca da Palavra de Deus. Estamos ainda no mês da família e seguimos tratando desse assunto. Eu gostaria de refletir com você hoje no texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 a 27. Nesse texto, Jesus nos conta uma história que na verdade é bem conhecida, todos nós com certeza já conhecemos, já ouvimos várias vezes, vários estudos, várias pregações sobre ela. Mas eu gostaria de convidar você a mais uma vez refletir sobre essa história. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Jesus está querendo nos ensinar aqui, através dessa história, que há dois tipos de pessoas. E Ele quer que a gente reflita sobre em qual dessas categorias nós nos encaixamos, para que a gente possa, assim, corrigir aquilo que é necessário nas nossas vidas. O que me chama a atenção é que nesse texto nós encontramos mais semelhanças do que diferenças. Tem mais coisas iguais entre esses dois homens do que coisas diferentes. Na verdade, de modo prático na história, há apenas uma diferença entre os dois. E depois a consequência também é diferente. Mas na questão da construção em si, há apenas uma diferença. É importante destacar que Jesus não está tratando aqui especificamente da construção de uma família, de um lar. Ele, na verdade, está comparando essa construção da casa com a construção das nossas vidas em si, de um modo mais geral. Mas nós podemos aplicar isso especificamente ao contexto familiar. Na verdade, se encaixa muito bem, para compararmos a ideia da construção da casa com a construção de um lar, de uma família. E também porque entendemos que na construção da nossa vida, a primeira parte, a parte mais fundamental, na verdade, é a construção da nossa família. Então o texto se aplica muito bem ao pensarmos sobre família. Então, como falamos, nós vemos muitas coisas semelhantes entre esses homens. Os dois resolvem construir uma casa. Os dois se dedicam a essa obra. E Jesus não faz nenhuma menção, nenhuma explicação sobre o tamanho da casa que seria construída, sobre o tipo de material que foi utilizado, sobre o esforço dessas pessoas, se um se esforçou mais do que o outro. Nada disso faz diferença na história de Jesus. Outra semelhança que nós encontramos nessas duas histórias é a situação que vem sobre aquelas casas. É interessante que a Bíblia relata exatamente a mesma coisa nos dois casos. A Bíblia diz que a chuva caiu, os rios se encheram e o vento soprou com força contra aquelas casas. E isso deve nos lembrar que mais cedo ou mais tarde as tempestades chegam na nossa vida, chegam sobre a nossa família. As crises, os problemas, as situações vêm sobre nós. Nós não temos como evitar isso, são situações que estão fora do nosso controle. Mas o texto deixa muito claro, Jesus deixa muito claro, que o que fez a diferença foi o local onde essas casas estavam construídas. Talvez você vai se lembrar, alguns meses atrás, agora no início do ano, nós recebemos novamente as notícias de grandes deslizamentos de terra que aconteceram. Mais especificamente esse ano foi aqui no litoral do estado de São Paulo mesmo. E muitas casas foram soterradas pela terra e muitas pessoas, inclusive, perderam as suas vidas. E o que me chamou a atenção nas reportagens que eram transmitidas, que eram mostradas, é que não foram apenas casas simples, mas também tiveram lugares onde pessoas de grande poder aquisitivo, com casas grandes e muito bem construídas, também sofreram a mesma coisa e também perderam as suas vidas e tiveram as suas casas destruídas. Assim como na história, o que fez diferença foi o lugar onde essas casas estavam. E Jesus quer nos chamar a atenção para isso. Ele está dizendo para mim e para você avaliarmos sobre o que nós estamos construindo a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. E o último destaque que eu gostaria de fazer, que na verdade é o mais importante deles, é saindo então desse contexto da história,
E voltando para a realidade do que Jesus quer ensinar, e para esses dois tipos de pessoas que ele está querendo nos mostrar aqui, é que Jesus não está falando das pessoas que conhecem a ele e o outro grupo é daqueles que não conhecem. Ou um grupo é aqueles que ouvem as suas palavras e o outro grupo é daqueles que não ouvem as suas palavras. Jesus fala, primeiro, daqueles que ouvem as suas palavras e põem em prática, e depois, lá no versículo 26, ele fala daqueles que ouvem as suas palavras e não põem em prática. Você vê que, mais uma vez, nós temos uma semelhança. Aqui, os dois grupos ouvem as palavras de Jesus, mas um põe em prática e o outro não. E aqui está o grande risco que nós corremos. De nada adianta, ou muito pouco adianta, nós conhecermos a palavra de Deus. Nós ouvirmos mensagens, reflexões como essas, nós até lermos a palavra de Deus, se nós não tivermos a disposição no nosso coração de colocar essas verdades em prática nas nossas vidas. Nós podemos conhecer a Jesus, nós podemos pertencer a uma igreja, nós podemos falar que somos cristãos, que seguimos a Jesus e ainda assim construirmos a nossa casa sobre areia. E aí nós não teremos condições de lidar. Na verdade é o que mais nós temos visto. Famílias dentro das igrejas que não conseguem lidar com as dificuldades que aparecem, com as circunstâncias, com as tempestades que vêm sobre a sua vida. Por isso, mais do que ligados a uma igreja, mais do que nos denominarmos crentes cristãos, nós precisamos estar realmente firmados em Deus, na sua palavra. Nós precisamos ter esse interesse de ouvir as palavras de Jesus e de colocar em prática nas nossas vidas, de valorizar isso, de entender que esse é o fundamento que precisa dar base para tudo aquilo que nós vamos construir. E como tudo aquilo que nós temos falado nessas últimas semanas, esse é um grande desafio para nós, porque nós recebemos muita informação, nós somos confrontados com muitas outras ideias que tentam nos conduzir a outros caminhos, mas que nós possamos escolher fazer isso, que nós possamos ouvir essas palavras de Jesus e receber o alerta que Ele quer nos dar, para que se nós e a nossa família não está tão firmado como deveria nele, nós possamos corrigir isso, para que quando vierem as adversidades, nós tenhamos condições de enfrentá-las com a ajuda dele, com a força dele, não pela nossa própria força. E se você talvez esteja vivendo esse tempo de tempestade na sua vida, na sua família, e talvez esteja percebendo que não está tão firmado quanto deveria, é tempo de se voltar para Deus, de clamar pela ajuda dele, que Ele o socorra nesse momento. Porque cremos que Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, que não rejeita um coração humilde e quebrantado diante dele. E nós vamos então orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelo teu interesse pelas nossas vidas e pelas nossas famílias, porque o Senhor se propõe a ser essa base em que nós podemos construir as nossas famílias, ó Deus. Nós reconhecemos que muitas vezes nós não temos a sabedoria necessária, muitas vezes nós não fazemos as melhores escolhas, mas agora nós somos lembrados pela Tua Palavra, nós somos alertados, então clamamos, ó Deus, pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, para que o Senhor possa transformar aquilo que é necessário nas nossas vidas, nas nossas famílias, ó Deus. Nós sabemos que essa vida nos reserva muitas tempestades, muitas adversidades, muitas delas que nós não esperamos. Mas nós queremos, ó Deus, passar por elas, firmes, ó Deus, de pé, e sabemos que só podemos fazer isso se estivermos com o Senhor nos sustentando. Então nós pedimos ao Senhor a sua ajuda, o seu sustento sobre nós. Eu peço por cada família, ó Deus, que neste momento participa conosco desta oração. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria, conduza cada um de acordo com a Tua santa vontade, ó Deus. Tudo isso nós te pedimos, mais uma vez, com gratidão nos nossos corações, e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e fortaleça a você e a sua família a cada dia. Um abraço e até o próximo vídeo.